Registra aí, registra aí, registra aí, registra aí, registra aí, registra aí. Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. O tema da nossa pergunta de hoje é retificação administrativa. Perguntaram-me: a senhora entende que a ausência de averbação de reconhecimento de paternidade no registro de nascimento, por provável esquecimento do oficial da época, possa ser feito por retificação administrativa, já que o registrado tem certidão original, tem todos os documentos constando o nome do pai e seu sobrenome alterado, além do registrador ter o original do reconhecimento de paternidade com data da época em que foi emitida a certidão e não foi feita a averbação devidamente, como deveria ter sido feita no livro de registros. Eu respondo: o que ocorreu foi, o registrador colheu os documentos que comprovam o reconhecimento da paternidade, ao invés de imediatamente inserir no livro de registros para depois disso expedir a certidão, que é a forma correta de se proceder. Na época, normalmente, né, há pouco tempo atrás, 30, 40 anos atrás, nem é tão distante assim de nós, ou até menos, não existia essa informatização, todos esses facilitadores. Então, os registradores, muitas vezes, para facilitar, para acelerar o procedimento, o atendimento no horário do atendimento ao público, não é? Emitiam as certidões já com as alterações, entregavam a certidão para o usuário e, eventualmente, esqueciam de mencionar essa informação, de efetivamente fazer a averbação no registro próprio. Então, vejam só, foi expedida uma certidão em divergência da informação que consta no registro. Se imediatamente após fechou o cartório, ele fez todas as inclusões de tudo que ele expediu certidão durante o dia, não teria nenhum problema, tanto que era esse o procedimento, apesar de ser muito arriscado, porque muitas vezes ocorre isso que está ocorrendo aqui nesse caso concreto e que é muito comum, infelizmente. Pessoal, isso pode ser feito por retificação administrativa. Nós vamos inserir uma informação no registro, não é? Sem que se tenha aí um reconhecimento efetivo da paternidade. Vamos dar, na verdade, efeitos retroativos a isso. Vejam só o nível de complexidade que isso tem. Olha só, a certidão foi expedida com o nome do pai, com alteração do sobrenome do filho, naquela época. Nós temos a segurança de que houve o reconhecimento de paternidade porque o documento está em cartório, devidamente arquivado, não é? Temos prova inequívoca através daquele processo que permitiu que eu fizesse a inclusão da paternidade. Da mesma forma, eu tenho provas hoje de que essa paternidade foi reconhecida. Tanto na época tinha-se essa certeza, como agora também se tem essa certeza e com aquela data, tá? Tá comprovado com a apresentação dos documentos, da certidão daquela época, né? Certidão não é falsa, todos os documentos que foram apresentados já constam o nome do pai, já consta o nome do filho alterado, não é? Então, pensa bem, isso nos dá segurança e temos documentos físicos para comprovar que existiu um erro. Qual que foi o erro? A omissão do registrador em mencionar essa averbação à margem do registro, e que é necessária a alteração desse registro para que ele equivalha à realidade. Então, qual que é a alteração que tem que ser feita? A inclusão da paternidade, que é o que deveria ter sido feito na época e não foi. Isso só foi expedido na certidão, sem que se fosse averbado no livro, tá? Então, é uma adequação desse registro à realidade que já existe em função da emissão da certidão, que é o que porta, não é? Que é o que leva ao público, ao que leva à sociedade os elementos do registro. Apesar do erro de não ter efetivamente naquele registro aquela informação, a certidão levou essa informação para o público e ela não é falsa, porque nós temos documentos no cartório que permitem comprovar qual que deveria ser a informação que deveria estar no registro, não é? Então, autuando todos esses documentos, comprovando devidamente qual que é a averbação que tem que ser feita, o reconhecimento da paternidade, não tem problema nenhum de fazer essa inclusão pelo artigo 110, que seria a retificação do erro, né? E a inclusão dessa paternidade agora, tendo em vista que ela é inequívoca, ela deveria ter sido feita naquela época e só não foi por um erro, e aí, quando ocorre um erro, nós podemos
tranquilamente fazer uma retificação, tá? Então é isso aí, pessoal. Até breve para vocês. Beijo carinhoso e até o próximo áudio.